Esse aqui é o GAC Hypetech HT, a versão top de linha desse SUV aqui. A marca chegou recentemente no Brasil, trouxe veículos diferenciados, né, como SUV, sedã, perua. E esse aqui que é um SUV coupé. O carro traz inovações tecnológicas, boa autonomia, mas será que isso tudo aí é o suficiente para encarar seus principais concorrentes como BYD e GWM? Bora conhecer então? Bom, aqui na traseira do Hypetech a gente tem um design bem sóbrio, né, digamos assim. Ela tem aquele caimentozinho coupé, né? Eu achei ele bem parecido com o estilo da Mercedes, né? Aquele caimentozinho coupé da Mercedes. Lanterna toda em fumê, tem alguns detalhes geométricos, né, que remete ali a diamante, mas é bem bonito, todo em LED, logicamente. Aqui o nome Hypetech. A Hypetech, na verdade, é uma divisão, né, uma submarca dentro da GAC, assim como acontece com a GWM e o Haval. Então aqui segue o mesmo padrão. É uma submarca, né, e usou tanto que a logo aqui do Hypetech é diferente da logo dos outros veículos da GAC, né. Então é dentro da própria GAC, porém é uma submarca. Porém aqui no Brasil ele veio apenas como GAC Hypetech, né, não separado. Bom, o carro ele é bem grande, as dimensões dele surpreendem. Para você ter ideia, ele tem 4,93 m, praticamente o tamanho de uma Toro, na verdade é exatamente o tamanho de uma Fiat Toro, né? Ou seja, é um carro grande para um SUV. Entre eixos de 2,92 e também 1,92 m de largura, né? Um carro quase 2 metros de comprimento aqui de largura. Então é um carro bem grande. Na minha garagem, por exemplo, não teve como guardar, porque minha garagem ela é curva, né? Então, por exemplo, ele mesmo não consegui guardar, tive que guardar em outro lugar. Então é um carro que surpreende, né? Você não está acostumado a ver um carro desse na rua, principalmente com esse design dele, né? A gente vê carro grande assim, coupé, né? Com a BMW, da Mercedes, porém são, digamos, carros tradicionais. Então ele chama bastante atenção. Bom, aqui na dianteira, ele vai te lembrar vários carros, né? Pode te lembrar um Tesla, muita gente fala que ele é inspirado no Tesla. Outros dizem que ele lembra um pouco veículos da Porsche, né? Eu, particularmente, acho mais parecido com Porsche, principalmente por conta dessa lanterna aqui, lembra mais uma Porsche Cayman. Então temos essa lanterna toda em Full LED, esse farol, perdão, em Full LED, e temos detalhes diamantados, né, aqui dentro, né? Assim como eu falei lá atrás, aqui na frente também traz esse estilo de diamantes no farol. Aqui é a luz de seta, também em LED, e a grade totalmente fechada, né, o para-choque. A única parte que tem é aqui na frente, que ele abre e fecha quando você liga e desliga o carro. Aqui, por exemplo, ele está ligado, então a grade está fechada, está aberta, né? Então quando você trava o carro, ela fecha, né? Como vocês podem ver aqui. Fechou. Então isso traz um pouco de segurança, né? Quando o carro precisa de ser ventilado, quando está andando, ele vai abrir. E temos detalhes aqui em cinza, né? Temos sensores e, mais uma vez, a logo exclusiva do Hypetech. Só que ao meio do carro, dá para ver que o carro é bem grande, né? Toda a carroceria do carro, na parte inferior aqui, tem vários sensores, né? Que isso é para medir a abertura do carro. Aqui na porta dianteira, abertura do tipo tradicional, se aperta, ela abre. E aqui também você consegue fechar ela automática, né? Para abrir a porta traseira, na chave você consegue abrir dentro do veículo e também aqui fora, só apertando esse botãozinho que tem aqui. Então ele tem esse sensor que ele vai identificar. Se tiver um carro na lateral, por exemplo, ele não vai abrir desse jeito, ele vai abrir mais estreito, chegar lá em cima, ele abre por completo. Para fechar, tem um botão no puxador e também aqui na lateral, que você consegue fazer o fechamento da porta. E também lá dentro no central multimídia. As rodas são aro 19, a mesma roda para as duas versões, não muda. Como eu já falei, né? A única coisa que muda entre as versões são as portas elétricas, né? Gaivota e a porta elétrica na dianteira. Mas agora o principal é lá dentro, né? Bora conhecer lá dentro. Bom, estamos aqui a bordo do Hypetech. Como falei, né? O carro traz bastante inovações. Uma delas é essa daqui.
que é a porta estilo gaivota, né? Lembrando que essa abertura é apenas aqui para quem vai aqui atrás. Na frente ela tem abertura elétrica também, porém do tipo tradicional. Porém, para você ter essa porta aqui, você paga um adicional, né? São 50 mil a mais, que aí diferencia entre versões, né? Digamos assim. Que essa daqui é HT e tem a versão Ultra, que é a versão, digamos, de entrada, né? Que não tem esse estilo de porta, é apenas a tradicional. Como falei, são bastante inovações, né? Que a gente não está acostumado a ver no mercado brasileiro entre os veículos. E essa aqui, principalmente, chama muita atenção. O carro, ele entrega muito espaço, né? São mais de 2,90 metros de entre-eixos. Então, eu, por exemplo, tenho 1,75 m, eu tenho espaço suficiente. O banco aqui, ele ainda reclina bastante, você consegue ir deitado tranquilamente. E claro, né? O charme aqui da porta do estilo gaivota, né? Fala a verdade, né? É bem legal. Bom, aqui no interior, ele segue aquele padrão, né, dos carros chineses totalmente. Bem minimalista, né? Temos o painel todo em couro e uns tecidozinhos, mas são materiais sensíveis ao toque. Temos uma central multimídia bem grande aqui no meio e uma telinha ali na frente, né, com os controles de quatro instrumentos, velocímetro digital, posição de câmbio, o ACC do carro, né? Então tudo aparece ali na frente. O volante, ele não é redondo, também não é achatado, ele é meio oval, algo assim do tipo. Mas é pequenininho, você tem uma boa empunhadura aqui para dirigir. O carro tem alguns detalhes em black piano. Aqui no console central ele é alto, imita uma madeirinha. Temos um suedezinho, tecido, com carregador também por indução aqui. Dois porta-copos. Um porta-objetos bem grande, porque o carro não tem porta-luva ali na frente. Porque o banco do passageiro, ele deita e levanta também um apoio para as pernas, então por conta disso ele não tem porta-luva para sobrar espaço ali nas pernas ali. Então o carro é bem confortável, né? Tem massageador aqui nos bancos, tanto motorista quanto passageiro, tem aquecimento e resfriamento dos bancos, né? Isso é bem interessante. E o já tradicional, ar-condicionado, 2 zonas, tudo digital, porém tudo se concentra aqui na central multimídia, né? Você vai mexer no retrovisor, regular o retrovisor, dentro da central multimídia, você vai mexer no farol, dentro da central multimídia. Então tudo se concentra aqui, ar-condicionado, tudinho aqui. Até a porta, né? Se você não quiser abrir com a mão aqui, você vai ter que ir na central multimídia. O carro tem comando de voz, porém o comando de voz dele é em inglês. Então, pelo menos a concessionária me passou os comandos dele, né? Porém é tudo em inglês, você tem que falar com o carro em inglês. Por enquanto eles não atualizaram esse software do carro, mas eles estão fazendo isso ao pouco, né? Quando a GSC trouxe seus veículos, né, eles não tinham compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay, né? Agora já foi atualizado e já conta com isso. Então provavelmente logo eles devem atualizar também essa questão do comando de voz do carro. Mas de resto o carro é muito confortável, a suspensão dele é super macia, isso aí eu vou falar um pouquinho mais quando estiver dirigindo. E aqui atrás, como eu já mostrei lá, conforto absoluto, né? Você consegue deitar o banco, você também consegue esticar as pernas, né? Porque o banco do passageiro ele também pode ir para frente e ele solta um apoiador de perna aqui atrás do banco do passageiro. De resto, eu acho que é isso. Bom, pessoal, já a bordo aqui do Hypertech. Já estamos aqui nas ruas de Vitória para testar o carro. Bom, lembrando que ele tem um motor 2.0, são 245 cavalos de potência, 180 kW e mais ou menos 31,5 kg de torque. Ou seja, é um carro bem potente, um carro esperto, principalmente se você for levar em consideração o tamanho e também o peso do carro, né? É um carro grande, um carro pesado. A plataforma dele é uma plataforma grande, né? Então ele é um carro que responde muito bem, né, para o tipo de veículo que ele é. Ele tem alguns modos de condução, modo Sport, modo Personal, modo Eco. Quando eu peguei o carro na concessionária, eu comecei a andar com ele no modo Sport. Ou seja, um modo que anda bem, porém você vai ter um maior número aí de gasto de bateria, né? Então nesse caso aí você vai consumir um pouco mais de bateria.
Então logo depois eu botei no modo econômico e mesmo assim eu fiquei surpreso, porque geralmente quando o carro é elétrico, quando você usa ele no modo eco, modo econômico, ele tende a cortar, né, um pouco da potência do carro, diminuir ar-condicionado e tudo mais, para aí ele ter uma maior eficiência, né, digamos assim. Então ele acaba tirando de uma parte para te entregar a eficiência. E aqui no caso dele não, mesmo no modo econômico, é um carro que anda bem, tem boas respostas, né? Você pisa, ele vai embora, tranquilo. Lógico que não vai ser na mesma demanda ali, mesmo nível do modo esporte, né? Mas é superior a qualquer outra elétrica que eu já peguei e andei no modo econômico. Então é um carro bem esperto. Outra coisa que vale a pena ressaltar aqui é o conforto a bordo do carro. Ele tem uma suspensão muito bem calibrada. Ele não é tão macia, né, para chegar a ser muito molengão, mas também não é uma suspensão rígida. Então é uma suspensão que foi muito bem calibrada. Ou seja, é um carro confortável de andar. Você passa em rua de paralelepípedo, ela absorve bem ali a questão de suspensão. Você vai andar em asfalto que tem aquele relevozinho, ele absorve bem. Ou seja, é um carro bem gostoso mesmo de dirigir. O conforto dele aqui dentro é absoluto, né? Os bancos são muito bem confortáveis, tanto dianteiro quanto traseiro. Os bancos traseiros reclinam, né, igual eu mostrei no vídeo. Então é um carro bem tranquilo de dirigir. Aqui no painel ele tem uma base de cor meio marrom, né? Porém no tom mais clarinho. E alguns detalhes que imitam fibra de carbono, né? Alguns detalhes em preto brilhante. Então é interessante. Algumas coisas, né, que logicamente não só nele, mas qualquer outro veículo elétrico hoje atual, incomoda bastante a questão de ser tudo na central multimídia, né? Então isso acaba sendo um pouco chato, né? Então se tudo você vai mexer no retrovisor, você vai ter que ir lá caçar na central multimídia onde que fica para poder regular. Então essas coisas acabam sendo chato, né? Mas diferente da Volvo, por exemplo, ele tem o quadro de instrumentos aqui na frente, aqui numa telinha, então você consegue visualizar bem. E ele é um pouquinho chatinho, digamos assim, na questão de assistência, né? De aviso, né? Aqui na frente no volante tem um sensorzinho de fadiga, então se você desvia o olhar para algum lado, para o outro, ele vai ficar pitando, mandando você prestar atenção no volante, né? Então fica toda hora esse apitozinho. Mesmo você vai olhar para o lado, para olhar para o retrovisor, ele pode aí entender que... Olha, como agora. Pode entender que você não está prestando atenção aqui no volante do carro, né? Então ele fica avisando-se sonoro. Ele tem um teto solar, né? Aqui em cima bem pequenininho. Eu senti falta de uma cortina para esse teto, porque apesar dela ter proteção, eu ainda achei ela um pouco que passa, né, a luz aqui para dentro do carro. Hoje, por exemplo, está marcando 35 agora, mas cedo estava marcando 41 graus. Então a luz, o sol estava muito forte aqui dentro. Então acho que poderia ter uma cortininha ali para dar uma amenizada. Ele tem algumas coisinhas aí, né? Além das portas, né, que é o grande chamariz dele, né? Mas ele tem a opção ali, se você estiver fazendo um churrasquinho, você jogar, reproduzir o som que está aqui dentro lá fora, né? Então você consegue reproduzir lá fora no carro. Então isso é interessante, né? A central dele não gira, né? Mas é fixa, mas por outro lado ele traz essa questão que, querendo ou não, é útil, né? Então é bem legal essa questão de você reproduzir lá fora o som. As portas gaivota aqui, ela tem uma tampinha ali que você abre ela, né, para caso der algum pane no sistema, em bateria, uma coisa assim, você consegue puxar uma cordinha de aço, um cabo de aço, e você consegue abrir manualmente ali a porta. Então tem essa facilidade aí, né, se caso der problema em questão elétrica, você consegue ainda assim acionar e utilizar essa porta, né? Mas você vai empurrar ela e ela vai ficar um pouco pesada, porque não você vai usar ela para cima, né? Mas tem, né, essa solução aí. O carro entrega, como eu falei, o carro entrega bastante conforto, bastante eficiência. Uma coisa que eu não falei, de autonomia, né? Pelo metro, metro fala em 359 km de autonomia, porém na prática esse carro faz 500 km de autonomia. Ou seja, é uma diferença bem grande, né? Eu peguei ele com 489 km de autonomia, rodei bastante. Agora eu estou com 206 km de autonomia.
Então andei bem com o carro e é um carro econômico, a bateria dele não gasta tanto, assim como alguns outros que eu já percebi. Então esse carro aqui é o tipo de carro que você pode ter. Você fala, ah, mas o carro elétrico ele vai ter autonomia baixa. Esse aqui não. Ele tem autonomia que qualquer outro carro aí, a grande maioria dos carros aí, hoje em dia faz, né? Lógico que a grande questão vai ser o ponto de você carregar para a estrada, né? Mas para você rodar no dia a dia aqui na cidade, é mais que suficiente, né? 500 km de autonomia, você anda tranquilo. Então, é isso aí, galera. Esse foi um resuminho aqui do GAC Hypetech HT. São duas versões, né? A Ultra, que ela tem as portas do tipo tradicionais, tanto a dianteira quanto a traseira, e esse aqui que é a HT, que você paga 50 mil a mais e você leva a abertura da porta dianteira elétrica e também a porta gaivota traseira, beleza? Então, lembrando que a matéria completa sobre o Hypetech vai estar lá no nosso site, que é o topmotos.net.br, lá na nossa coluna no jornal Tempo Novo, que é o portal temponovo.com.br, e também você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, né, que é o topmotos_s no Instagram. E também o meu particular, que é G_Paixão Lopes.